Tava truncado, jogo fechado, o Ceará colocando muita gente na entrada da área, o espaço não estava havido, mas o bolão do Carrascal destravou tudo, né, Formiga? E o corta-luz do Jorginho, né? Porque o Jorginho, ele é o eixo de toda a jogada do gol do Flamengo, que termina nos pés do Lino, um cara que precisava muito desse gol, dessa reafirmação. Tudo foi muito 880 na passagem ainda curta dele, né? Chegou, fez 2, 3 jogos muito bons, pronto, já resolveu tudo, valeu o investimento. Depois entrou numa fase ruim, o gol demorava a sair, tomando decisões erradas, não presta mais. E agora ele faz um gol de título e entra para a história desse clube, assim como o Danilo, que tinha feito o gol na Libertadores. O Arrascaeta tem inacreditáveis 10 dos principais títulos do futebol brasileiro, ou que clubes do futebol brasileiro disputam. São 4 Copas do Brasil, 3 Brasileirões e 3 Libertadores, contando que ele ganhou 2 Copas do Brasil pelo Flamengo, 2 Copas do Brasil pelo Cruzeiro. Ele é não só um dos maiores gringos da história do Flamengo, como é um dos maiores gringos da história do futebol brasileiro, ou um dos mais vencedores. E para passar a bola para a Lu, e as comparações em 2019 elas vão surgir, porque esse time repete os feitos de 19, a gente vai discutir que o de 19 fez primeiro e fazia talvez com um ataque mais agressivo, mas esse time é muito seguro. E olhando para o campeonato, olhando para o todo, eu acho que o campeonato de 25 era mais equilibrado que o de 19. E aí fica para quem quiser fazer as comparações. Acho que cada time ali fez a sua história. Não estou dizendo que esse é melhor do que aquele, mas eu acho que esse fez algo muito difícil. Num Brasileirão muito difícil. Com o Cruzeiro muito forte, com o Palmeiras muito forte, com o Bahia com investimento, com o Mirassol excepcional, com o Botafogo, atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores, e vários, o São Paulo querendo voltar para a Libertadores, o Fluminense fazendo um ano, uma reta final muito forte. Então, assim, é um campeonato muito difícil e o Felipe Luiz conseguiu. Estamos vendo aí o Pedro, jogadores do Flamengo vão recebendo as medalhas e daqui a pouco a comemoração vai seguir. E aí, Lu, tem Intercontinental semana que vem. O Arrascaeta até foi perguntado sobre isso, né? E falou do desgaste, né? Até o Marcelo Correge, repórter dos canais Globo, pergunta ali e cita, lembra o Arrascaeta do número de jogos do Flamengo, 75 jogos no ano. É assim, fisicamente, uma viagem para o Catar, dezembro, depois de ganhar esses 2 títulos, é muito pesado. Mas é um objetivo muito grande, né? É a hora que todo mundo vai tirar a força até de onde não tem, né, Lu? É sempre inevitável falar do desgaste, mas quando a gente pensa em como você constrói a mentalidade de um atleta e como o Flamengo vai ter essa capacidade de preparar esses jogadores que já são vencedores, é um grupo muito vencedor, com lideranças muito fortes, para chegar, para disputar esse campeonato no mais alto nível, eu não tenho nenhuma dúvida da força que o Flamengo chega e, sobretudo, porque fez a tarefa de casa hoje. A gente falava isso no pré-jogo, que era o Flamengo precisava vencer hoje, não só para ter esse título diante do seu povo, mas para conseguir descansar o time na última rodada contra o Mirassol e chegar mais inteiro para essa competição, diferentemente do que aconteceu com o Botafogo no ano passado. Então, tendo esse preparo, um pouco mais de descanso, talvez a gente consiga ver o Flamengo num primeiro jogo muito mais recuperado do que a gente viu o Botafogo em outra situação. Isso era fundamental também. Além de você evitar qualquer risco de perder o título na última rodada, era ganhar hoje para não precisar jogar com o time titular em Mirassol e antecipar essa viagem. Torcedor agora grita o nome do Bruno Henrique. Já gritaram agora há pouco o nome do Juninho, seguido do apelido, né? Agora vão gritando o nome do Bruno Henrique e de vários jogadores campeões. E aí está o troféu nas mãos do presidente da CBF, o Samir Chaud. É o primeiro brasileirão, né, na gestão Samir Chaud. E ele vai entregar a taça, o troféu de campeão brasileiro. Flamengo abre espaço aí na galeria, abre espaço aí na sala de troféu. Eu sei que tá difícil, eu sei que não tem tanto espaço assim, porque é troféu atrás de troféu. Acha mais um cantinho aí, porque tem taça de campeão brasileiro chegando nas mãos dos 2 maiores vencedores de título desse clube. Arrascaeta e Bruno Henrique vão levantar às 11h41 da noite do dia 3 de dezembro de 2025. O Flamengo levanta o troféu de campeão brasileiro de 2025.
conquista do Brasileirão, do terceiro Brasileirão dos últimos 7 disputados, de um Flamengo que hoje é a força dominante do futebol brasileiro, com 73 mil pessoas que lotam o Maracanã. Esse Rio de Janeiro hoje, conhecemos bem o Rio de Janeiro, né, Bruno Formiga? Dormir cedo hoje não vai ser fácil. Dormir cedo não é uma opção. Porque, de fato, o torcedor do Flamengo vai varar a noite, vai comemorar uma comemoração que já está esticada desde Lima. É quase uma rave de comemoração de título, porque o Flamengo se preparou para isso. Se preparou se organizando desde 2013 para cá. Nesse mesmo Maracanã, em 2013, ganhou uma Copa do Brasil que não estava nos planos, mas aquilo serviu para dar uma arrefecida nos ânimos, entender que estava vivendo ali uma transformação profunda. Lembrando o Flamengo ali em 2013, quando chega o Eduardo Bandeira de Melo e a chapa, e muitos daqueles ainda estão aqui nesta atual diretoria, precisaram abrir mão de jogadores, precisaram mexer no clube social, fazer economias. O Flamengo escolheu não continuar com o Wagner Love, o torcedor recebeu aquilo muito mal, mas o Flamengo acabou ganhando uma Copa do Brasil aqui contra o Atlético Paranaense e aquilo deu uma acalmada nos ânimos, para nos anos seguintes começarem a vir alguns jogadores de maior renome. Aí veio o Guerreiro, veio o Diego Ribas, veio a pressão que foi aumentando para transformar a arrecadação e a organização e a diminuição de dívida em títulos. Isso demorou a acontecer, mas a chave virou em 2019. E aí o Flamengo saiu empilhando uma taça atrás da outra, fazendo um elenco muito forte e ganhando com um jeito ofensivo, gostoso de assistir, com um DNA que era ganhar, mas convencer. E aí vem o Felipe Luiz fazendo um time extremamente seguro, muito bom do ponto de vista defensivo e seguindo, mantendo a sua filosofia de posse de bola, de ataque, de construção. O Flamengo ganha na convicção do seu treinador, que já é um dos grandes ídolos da história desse clube, porque, de novo, ele fez algo que ninguém jamais fez. Felipe Luiz, ele ganhou como jogador Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, e ganhou as mesmas coisas como treinador. Ninguém jamais fez. E agora os familiares entraram aí, vai ser um festival de choro e sorriso para todo mundo. Um momento maravilhoso. No sábado teve lá um pequeno estresse em Lima, né? Porque não estavam deixando a família do Felipe Luiz entrar em campo. Ele foi lá na beira do campo, na grade, interceder, cobrar, e aí finalmente o pessoal entrou. Hoje, muito mais tranquilo aqui, super organizado também. Depois que as medalhas foram entregues, o troféu, tudo, abriram ali um portãozinho perto da bandeirinha de escanteio e vieram todos os familiares ali que vão comemorar juntos. E isso é muito legal de ver. São os filhos do Bruno Henrique, familiares do Bruno Henrique, de todos os jogadores, né? De vários dos jogadores, não sei se todos estão aqui, mas vários com certeza estão. O Arrascaeta ali com a sua esposa posando para o troféu, porque é como a gente falou no sábado, né? É essa galera, esse pessoal que sofre muito com a ausência desses jogadores. Nós estamos falando aqui, né? Semana que vem tem viagem para o Catar. É do outro lado do mundo, gente. Depois de 75 jogos no ano, os familiares ainda vão ficar mais uns dias sem ver os caras, né? Então, é uma rotina que é puxada para o jogador e para quem está em volta também, né? E quando a gente fala de campeonato brasileiro, para além das outras competições, a gente fala de viagens continentais, que os jogadores estão o tempo inteiro fora de casa, numa concentração absurda, num calendário super desgastante, em várias competições, como é o caso do Flamengo, que disputa muitas e sempre buscando ganhar. Então essas pessoas que aparecem no vídeo pra gente, elas são de fato quem dão suporte para esses atletas.